Todas as sextas-feiras convidamos uma pessoa, sempre à mesma hora, que é para criar um hábito, e hoje temos um tema e o tema que nos traz aqui é um tema que está no epicentro da missão da Junior Achievement de Portugal, é a educação. Quando falamos de educação é preciso tomarmos consciência de que estamos a falar não apenas de um dos pilares básicos da evolução da humanidade e uma alavanca de progresso no bem-estar de todos enquanto indivíduos e enquanto projetos de sociedade, mas também da matéria do conhecimento, das suas definições, das suas utilizações e sobretudo de um sistema que é altamente complexo, com múltiplos intervenientes, com responsabilidades compartilhadas e pelo menos idealmente complementares, que em cada época, em cada momento da história, tem variado ao sabor dos desígnios do coletivo dominante. E que embora sejam sistemas impregnados de características que são locais e dependem de geografias e da sua traça cultural e idiosincrasias, tem alguma tendência a alinhar em conjuntos alargados de países que têm como base uma filosofia política e sociológica comum, que tem ela própria variado no tempo. Na Europa temos diferentes aproximações à educação, mas existe uma corrente subterrânea unificadora, se não das ideologias, pelo menos da sua manifestação prática, de como a escola e das suas interconexões na sociedade devem cumprir o seu papel. Mas na base da educação está também a palavra educare, na sua origem latina, que como todos os conceitos pode ser preenchida com diferentes conteúdos e ser entendida de diferentes formas. Talvez por isso seja tão difícil abordar este tema com linearidade, porque é uma matéria muito complexa em que mais do que ter razão se trata de fazer escolhas. E quando falamos em fazer escolhas há sempre uma corrente forte de resistência que acha que a sua escolha é melhor do que a dos outros e se tornam entropias a qualquer mudança significativa que para ter impacto necessita logicamente de espaço e tempo testada. Existe na voz do povo a convicção de que o sistema educativo tem que mudar, que tem que se adaptar aos tempos reais. E existem espalhadas por todo o mundo diferentes abordagens e tentativas de criar alternativas a um sistema que nasceu com a Revolução Industrial. Mas a verdade é que os sistemas tardam em mudar. Não são veleiros, mas sim grandes petroleiros com muita inércia e forças opostas. E que as experiências que se fazem raramente passam de experiências e têm dificuldade em chegar à grande correnteza daquilo que se chama o mainstream, do grande sistema educativo renovado, que a maioria sabe que quer, mas não sabe onde está, nem como lá chegar. A situação que vivemos atualmente, curiosamente, mudou, no entanto, e em muito pouco tempo, alguns dos paradigmas fundamentais do sistema que ainda é a norma. Salas de aula deram lugar a salas de estar ou quartos, quadros e whiteboards deram lugar a telas de computador e a breakout rooms no Zoom, aulas descritivas deram lugar a espaço, a criatividade e desafio. Tudo isto por causa de um evento externo que obrigou o sistema a mudar, a adaptar-se. É caso para perguntar, seria isto necessário? E sendo, será que quando desaparecer vai tudo regressar ao antigo status quo? Uma conversa de uma hora que não vai chegar para tanta pergunta. E por isso é que convidámos alguém que sabemos que tem a capacidade de cortar mato para ir ao fundo daquilo que realmente interessa. A nossa convidada de hoje é, para além de uma pessoa com quem tenho o prazer de conviver num nível mais pessoal e próximo, uma conhecedora e apaixonada pela educação. Licenciada em Economia e mestre em Ciências Educativas, teve um percurso diversificado, mas no qual a educação esteve de alguma forma sempre presente como uma espécie de manto de coerência que a acompanhou. Começou na Unilever a pesquisar e entender melhor os mercados, passou pela EPIS, Empresários pela Inclusão Social, foi diretora do site iol.pt, trabalhou na Lei de Educação e é hoje deputada à Assembleia da República pelo CDS, onde integrou a Comissão de Educação e Ciência, entre outras, mas esta comissão interessa especialmente aqui ao caso. Portanto, educação, foco na inclusão social e nos valores são constantes na variável da sua vida. Mãe de 3 filhos, amiga e ativamente católica, assim é a nossa convidada de hoje. Obrigado, Ana Rita, pela loucura de aceitares este convite. E deixa-me dizer, só uma parte, adorei a forma como tu própria fizeste aquele vídeo e disseste, aceitei o convite porque é difícil dizer não ao Fred. Cá está a prova. Eu sou muito competitiva, Fred. Eu não puxava aos cabelos porque sou muito católica, mas ia para casa treinar para conseguir fazer melhor com
com um grau de frustração que me ajudava, acho eu, à superação. Fazer mal aos outros não, mas tirar de mim o melhor, sim, sim. Só para ir aí até aquilo que tu disseste há bocadinho, a educação tem duas raízes, tem de facto o educare, mas também tem o educere, do latim, que é tirar de dentro o melhor que a pessoa tem. E de facto isso é uma, não sei se é uma característica, mas é um anseio meu, quer em mim, quer nos outros. E é uma coisa que também me diz muito sobre a educação. Por isso sim, na macaca não tirava nada dos outros, mas tentava tirar o melhor de mim a seguir. Eu acho que a coisa que mais me tira do sério é a injustiça, nas suas várias formas, também tem a ver com a minha estrutura enquanto pessoa, enfim, inata e construída, a injustiça, e talvez também por isso me tenha aproximado da política, se for pensar bem sobre esse assunto. A injustiça, olha, mesmo em criança, no ser acusado, alguém ser acusado de alguma coisa que não tinha culpa, sempre me incomodou muito isso, até às injustiças que passam, por exemplo, na educação, das grandes desigualdades que num país tão pequeno como Portugal é possível ainda encontrar e com as quais eu lido mal, no sentido de me manter quieta, portanto, me tornam inquieta, até às grandes injustiças do mundo, como as que vivemos hoje em dia, quer dizer, vivemos há muito tempo, mas agora muito visíveis, como neste caso nos Estados Unidos, de George Floyd. São tudo coisas, é uma linha que perspassa tudo isto e eu não tenho dúvida nenhuma em dizer-te que é a injustiça o que mais me incomoda. Eu acho que há duas coisas diferentes. Uma coisa é a tentação de punir alguém, né? É o primeiro instinto de dizer epá, que idiota, não concordo nada com o que ele está a dizer. Pronto. Esse, às vezes é um primeiro impulso que acontece na Assembleia, como acontece noutros casos, noutros locais de trabalho, mas ali talvez mais exacerbado, porque as coisas também são mais exacerbadas. Mas depois também há uma aprendizagem que eu tenho feito na Assembleia, nestes anos de estar ali, e que é uma coisa gira, que é quando se é eleito, a pessoa não está ali por si, mas está ali para representar um conjunto de pessoas que depositaram o voto num determinado programa eleitoral e, portanto, num determinado conjunto de ideias e valores. E tal como depositaram o voto em mim, no que eu represento, também depositaram noutras pessoas que estão com igual legitimidade e que, pese embora pensem o oposto, em alguns casos, do que eu penso, ou eu o deles, ou como quiseres colocar, têm as pessoas que eles representam merecem o mesmo respeito que as pessoas que eu represento. Pronto. E isso muda um bocadinho o jogo, percebes? Porque de vez em quando, ou devia mudar um bocadinho o jogo, não é? É muito bom termos ideias diferentes, é muito enriquecedor, é muito bom também saber construir as pontes quando elas são possíveis, mas é fundamental perceber que, como tu, aliás, pronto, tu começaste, que não há aqui uma verdade absoluta nas coisas e que cada um está ali a dar voz a pessoas que têm pensamentos, estruturas e visões e concepções do mundo diferentes, todas com igual legitimidade. E é bom nós não perdermos isso de vista. Não há os bons e os maus, não há os iluminados e os burros, e às vezes parece que descaímos para essa discussão. Há ideias com as quais eu não concordo e que acho que não vão levar a um bom resultado, na minha concepção das coisas, percebes? Mas isso não me dá o direito de achar que todos os outros estão menores ou menos iluminados do que eu. Olha, é uma pergunta grande, porque eu acho que o conceito de educação não, na nossa cabeça associa-se automaticamente à escola, não é? Pronto. Mas eu acho que a tarefa de educar convoca muito mais do que a escola e convoca muito mais do que a formalidade do currículo, não é? Portanto, se quiseres ir do grande para o pequeno, it takes a village, não é? Pelo menos a minha concepção de educação é diferente da concepção de ensino. Para mim são duas coisas que têm uma zona de sobreposição, mas não são exatamente a mesma coisa.
E em tese, num mundo perfeito, isto até se conseguia mais ou menos separar, não é? A educação caberia primordialmente às famílias e aos espaços sociais em que tu te movimentas, e o ensino caberia à escola. E porquê é que eu digo que isto é numa concepção idealizada? Porque nem todas as pessoas estão em contextos, nascem e crescem em contextos onde as suas famílias lhes possam garantir essa capacidade de crescerem plenamente como cidadãos equilibrados, com uma consciência crítica, com acesso à informação, e portanto a escola acaba por ter que suprir, em alguma medida, essa limitação que alguns contextos têm, não é? Pronto, e portanto, qual é o problema disto? É que nós, com o correr do tempo, vamos pedindo cada vez mais à escola coisas que ela nem sempre tem capacidade ou responsabilidade para dar. Pronto, e às vezes há aqui umas tensões difíceis que nos poderão levar para perguntar aqui para os campos do que é a autonomia da escola, da importância do currículo, da formação dos professores. Depois tudo isto, como tu disseste ao princípio, a educação é um sistema muito complexo, por isso é que nós chamamos de sistema de educação, é porque tem realmente muitas variáveis, e quando começamos a mexer numa, começamos a mexer nas outras todas, não é? E eu acho que às vezes exigimos ao contexto educativo escola muita coisa para a qual ele não está dotado de meios nem de capacidade de resposta. E por isso é que, agora vou-te fazer um elogio, por isso é que outras instituições satélite à escola, como a Junior Achievement, ou como a EPIS, onde eu trabalhei, ou tantas outras, ou como o Programa de Escolhas, como tantas outras que vivem satélites à escola, são muito importantes porque podem ajudar então a suprir estas outras áreas onde necessariamente não tem que ser o professor a ter o papel formalmente ativo. Até pode ter informalmente, mas não formalmente ativo. Eu acho que a existência de um currículo e de haver um consenso na nossa sociedade, um consenso às vezes pouco equilibrado, mas haver algum consenso sobre um conjunto de conteúdos que são importantes de serem ensinados, porque são aqueles que compõem o básico que um adulto deve conhecer sobre a história do seu país, sobre raciocínio matemático, sobre a língua sua estrangeira, etc. Isso é função da escola, não é? É ministrar esses conteúdos. Mas isso é metade da equação, não é? O que tu queres, acho eu, o que se quer no final do sistema educativo não é ter uma pessoa que foi injetada de conhecimento e que não sabe o que é que há de fazer a isso, não é? Pronto, porque isso, se sempre foi curto, hoje em dia então ainda mais curto é quando esse conhecimento todo existe depois de fácil acesso de outras maneiras. Pronto. E portanto, também tem que ser ensinado à criança, ao jovem adulto, o que é que ela pode fazer com isso, não é? Pronto, de alguma forma o sistema de ensino também tem que ajudar, como tu dizes, a pessoa ser capaz de identificar o que é que faz com tudo aquilo que aprendeu, seja o currículo, seja aquilo que aprendeu fruto das suas relações, da maneira como como deve expor as ideias que tem, como deve expor as críticas que tem, se as coisas são aceites sem nenhuma dúvida ou se devem ser questionadas porque ainda que seja assim eu posso contrapor uma visão diferente até aquela que eu trago em casa ou que ouvi de algum amigo e, portanto, o sistema educativo tem que ter as duas componentes, mas tem que ter uma e outra, porque eu também não gosto da arrogância que às vezes é um bocadinho tentadora de mas para que é que estamos a ensinar isso na escola, porque isso não é preciso, porque basta abrir o Google e depois pensar um bocadinho sobre as coisas. Eu acho que também não se pode cair nem num extremo nem num outro, percebes? Não é só introduzir conteúdo, mas também não é menosprezar um conhecimento de séculos que foi sendo aprofundado e aprofundado e aprofundado e dizer agora, no século XXI, somos todos iluminados, temos o Google e não precisamos de aprender. Claro. Percebes? É um bocadinho, se quiseres numa coisa muito básica, numa ideia muito simplista, é como com os bebés, nós não damos sopa cheia de
vegetais, primeiro começamos com a sopa passada e depois vamos pondo lá os vegetais dentro e obrigamos a mastigar. Aqui é a mesma coisa, a aprendizagem em si mesma é um processo, percebes? Portanto, eu não posso dizer a um miúdo da primeira classe, vamos partir do princípio que tu agora que já dominas as letras, já sabes tudo e portanto agora vamos só pôr-te a pensar e tem que ser uma coisa mais jogada de um lado e do outro e isto, hoje em dia, eu acho que levanta um desafio muito grande para os nossos professores, porque em grande medida, e as generalizações são sempre injustas, ponho já isto à cabeça, mas em grande medida, como tu próprio disseste e eu concordo, o sistema de ensino é um petroleiro grande, não é? E como petroleiro ainda está por virar e é difícil fazer esta viragem. Os professores ainda estão muito neste paradigma da sala de ensino do século XIX, do século XX, princípio do século XX, em que o professor até está numa posição mais elevada em relação aos alunos, expõe a matéria, é suposto os alunos até fazerem pouco barulho, que é para aquilo correr mais rápido, e a matéria se poder dar até ao final, e depois, pronto, assume-se que as coisas estão apreendidas. E eu, de facto, acho que isso já não serve, esse modelo já não serve, e temos e vão-se experimentando outros, mas é bom que se comecem a enraizar, mais do que só experimentar outros, certo. Porque senão o risco, e termino só com isto, e senão o risco é haver um divórcio, olha, como há um divórcio das pessoas com os políticos, também pode haver um divórcio dos alunos com a escola, que eu acho que é uma coisa que já é um bocadinho real. Parece que a escola é um mundo diferente do resto do mundo em que os miúdos vivem no resto do tempo, percebes? E devia até ser ao contrário, em bom rigor. Devia ser o primeiro sítio de experimentação. A minha tese é esta, primeiro, todo o hardware da escola, se quiseres, não é? A forma como as escolas são fisicamente construídas, o conceito de turma, que nós estamos ainda muito habituados, a arrumação da própria, dentro da sala de aula, em plateia para o professor, tudo isso é um bocadinho, é a mesma coisa como há bocadinho falávamos sobre o peso das palavras, tudo isso induz uma determinada forma de estar, menos colaborativa, se quiseres, mais expositiva, com uma hierarquia, tu não vês os teus colegas, é suposto estar escalado, não é suposto conversar. Hoje em dia, as escolas que estão a fazer diferente aboliram em muitos casos o conceito de turma, não existe uma turma fixa, existem grupos de alunos que vão variando consoante até as disciplinas, o próprio currículo é interdisciplinar, as salas às vezes nem sequer têm paredes, são mais amovíveis, os alunos sentam-se em pequenos grupos, ou virados uns para os outros, ou em U, ou tudo mais. Porquê é que eu estou a falar disto? Porque eu acho que esses géneros de competências que tu falas não são competências que tu ensines como conceitos. Quer dizer, certo. Até podes dar os conceitos, mas não é por essa via. Isso é o software. Isso é pela experimentação, sim. É pela experimentação, pela prática, pelo que tu cultivas na escola. E estes formatos induzem esse género de práticas, número 1, primeira coisa. Segunda coisa, tu tens um corpo docente, eu não vou nunca dizer mal dos nossos professores, não é isso, não é essa a linha, mas tu tens um corpo escolar hoje em dia muito envelhecido, é um facto, muito acima dos 50 anos na grande maioria dos casos. A distribuição etária dos professores é uma coisa um bocado assustadora até, não é? Tu tens, a maior parte dos professores está acima dos 50, tens poucos, mas poucos é nas centenas, abaixo dos 30 anos. Pronto. Em 80 mil professores no sistema. O que é que isto significa? Significa que tens muitos ganhos de experiência, por um lado, são pessoas que sabem muito sobre educação, sobre ensinar, mas num determinado registro do que é ensinar. E, portanto, esforçados e a quererem fazer diferente, mas tu também não podes dar aquilo que não tens ou não foste treinado para fazer. E esta linguagem que nós estamos a usar aqui tem poucos anos ainda, não é? Tem poucos anos. E, portanto, a formação dos professores é essencial, ou dito ao contrário, se tu continuares a formar os professores nas escolas de formação de professores da mesma maneira,
também não podes esperar depois ter na sala de aula professores a fazer muito diferente, percebes? E, portanto, perpetuas uma determinada lógica do que é o sistema de ensino, em vez de o tornar disruptivo desta forma, não é? Por exemplo, para irmos à pandemia e para ir à tua introdução inicial, tu colocavas a questão, será que esta pandemia, esta mudança, esta disrupção, nesse sentido foi boa? Obrigou a uma mudança que era preciso fazer? Eu acho que sim, com coisas péssimas e com coisas ótimas, não é? Pronto, nós já sabemos, acentuou desigualdades, não é a mesma coisa do que ter os alunos em sala de aula, reduz a interação social, que é uma perda, mas ao mesmo tempo forçou a que as pessoas, professores e alunos, se obrigassem a outras maneiras de funcionar. Mais trabalhos de grupo, mais projetos, mais interação, não podes fazer tantos testes, tens que perguntar aos alunos, está-me a ouvir, está a perceber, então diga lá. Pronto. E isso induz uma diferença, e eu espero que fique. E percebes? E não é, eu não estou a fazer a apologia do digital, porque nem seria preciso o digital para isto. Mas se ajudar, pois tanto melhor, não é? Então usemos em nosso proveito. Mas o digital, e cá também estou com isto, sabes que eu depois nunca mais me calo. Eu trabalhava na Lei de Educação, como tu disseste, antes de vir para a Assembleia. E uma das coisas que eu fazia era exatamente ajudar a introduzir o digital em sala de aula. E uma vez estávamos com um professor numa escola aqui da Grande Lisboa, e era uma turma piloto, todos tinham tablets, incluindo o professor. E estávamos a trabalhar para que os professores dessem aulas a partir dos recursos digitais e todos com o tablet à frente. E no final de uma aula, fomos ter com um professor de Geografia e o professor estava fascinado, adorou e dizia assim, não, olha, estou a gostar imenso, o digital é espetacular. Sabe porquê? Porque agora os alunos eles escrevem com abreviaturas, escrevem muito mais depressa no tablet e eu consigo dar o dobro da matéria do que dava antigamente, porque eu até demorava mais tempo a escrever no quadro e agora nem tenho que escrever. E tu percebes, ou seja, isto é o péssimo exemplo de utilização do digital, porque estás a transpor o mesmo framework para uma ferramenta que tem um potencial gigantesco e não estás a usar. É quase pecado. Percebes aqui uma linguagem. Pronto, e portanto, eu acho que esta pandemia, de alguma maneira, pode ajudar a fazer, se nós quisermos, como em tudo, a fazer-nos pensar sobre como é que se aproveita esta diferença agora. E eu acho que os alunos estão sedentos disso, estão mesmo sedentos disso. Eu aqui tenho mixed feelings. Eu tinha uma visão diferente antes de ir para o Parlamento do que tenho agora sobre isso, sobre qual é que é o papel da política no sistema de ensino. Porque tu se calhar tens ideia, a quantidade incomensurável de legislação capilar, detalhada, eu até quase que arriscava a dizer castradora, que existe sobre as escolas é gigantesca. E eu acho que isso tem e isto é verdade ao longo dos anos, não é uma coisa de agora, é de sempre. É de sempre, sempre da democracia. E eu acho que isto, e sempre com boas intenções, atenção, nos vários governos a intenção é boa, ninguém quer fazer mal, em geral, ninguém quer fazer mal ao sistema educativo. Pronto, o que é que isto me parece que tem vindo a criar? Tem vindo a criar um reflexo muito condicionado nas escolas. Tu que também lidas com escolas, sabes que muitas vezes as perguntas dos diretores ou dos professores, a pergunta não é o que é que eu posso fazer, será que eu posso fazer isso? Será que me deixam usar, será que eu tenho margem para fazer isso? As pessoas não se atiram para fazer coisas diferentes, não é? Estão sempre muito condicionadas a, será que o Ministério, deixa-me cá ver se a lei, e depois é sempre o 75, o 13, será que me deixam, tem uma linguagem muito própria, eu até às vezes, quando falo com professores, sempre a dizer, eu tenho uma admiração imensa porque, para quem não é jurista, são quase paralegais, não é? Têm que aprender, pronto, ninguém merece aquilo, não é? Pronto, eu como não sou jurista, posso dizer isto assim, embora não me marque pontos junto dos juristas. Pronto. Isto para te dizer que eu acho que se calhar o que era bom era mesmo o poder político sair um bocadinho de cima das escolas. Queres que te diga?
Deixa-me dizer-te aqui, eu vou ler uma citação da Ana Rita, numa entrevista que tu deste em 2018 na Capital Maga, em que dizias que era a tua convicção que não é o Parlamento o sítio para transformar o ensino, nem o governo, nem a legislação, e que se deve fomentar a autonomia das escolas. É isto. Sim, é isto. No fundo é isto. Veja, olha, vá lá, estou consistente, menos mal. Pronto, pontos para mim. Sim, eu acho que já existe um enquadramento jurídico mais do que suficiente para as escolas se conseguirem organizar e que, pelo contrário, o que nós devíamos era dar mais autonomia, mais espaço, mais graus de liberdade em mais matérias para as escolas poderem desenhar os seus projetos educativos e até mais longe do que isso. Há um exemplo que eu também dou sempre quando falo sobre isto, que é, se tu reparares, nos setores sociais, tens, por exemplo, tens a educação e tens a saúde, são setores em que tens um desenho até de participação do Estado e questões ideológicas muito parecidas num e no outro, não é? E de alguma maneira afetam a vida de toda a gente, os dois setores. E é engraçado que tu na saúde conseguiste fazer um caminho em que, por exemplo, hoje em dia tens estruturas de proximidade, as unidades de saúde familiar, que são autónomas, não é? São conjuntos de médicos que se organizaram, contratualizam com o Estado o que é que vão fazer para aquela comunidade específica, com aquela população específica. E se corre bem, dão-lhes mais meios e são mais bem remunerados, se não, são ajudados a melhorar. E nas escolas nunca tiveste isto, nunca foi possível entregar, enfim, há uma explicação para isto, mas nas escolas nunca entregaste a um conjunto de professores e pais, por exemplo, no âmbito público, no privado sim, aí ninguém diz o contrário, bem, dizem, mas não se pode deixar de fazer, mas no contexto público nunca houve a capacidade de entregar aos diretores de uma escola e eventualmente a uma associação de pais, dizer assim, olha, tomem lá, agora têm aqui um orçamento, contratualizem comigo o Estado um conjunto de objetivos e nessa comunidade em concreto façam o vosso trabalho. As baias do currículo são estas, tirando isto, façam como acharem melhor e o que for melhor e depois nós vimos cá ajudar e garantir que isto não é autoescalável porque não estamos a brincar com a vida das pessoas, portanto não pode ser. Mas isto nunca fomos, eu já nem peço para irmos tão longe, percebes? Mas uma escola, se tu souberes, que tu conheces, sabes que uma escola não consegue gerir o seu orçamento, mesmo quando aluga os campos de futebol, depois tem que entregar o dinheiro ao Estado, o dinheiro que recebe é para pagar salários, transita diretamente, já tem que pagar as contas da água e da luz, tem um currículo, tem o corpo docente que ali está colocado e depois dizem assim, então agora desenvolva o seu projeto educativo. E um diretor mais espivitado diz, está bem, mas como é que eu faço para os professores que eu tenho desenvolverem este projeto educativo se eles não alinharem nestas minhas ideias? Isso não podemos fazer nada. E isto é uma tarefa impossível, não é? Quer dizer, portanto, certo. A autonomia também tem que ser acompanhada de condições reais para que um diretor de uma escola... Claro. Sim, porque senão, e leva a conversa há bocadinho do porque é que não há mais competências sociais. Se eu tiver um corpo docente de professores que estão mais chateados com a vida ou que acham que isto não é tão importante, eu não tenho nenhum instrumento para os ajudar a fazer isto desta maneira. Não tenho como. E, portanto, não vou conseguir, percebes? Porque vai demorar mais tempo, quando podia demorar menos. E, como tu sabes, o tempo aqui mete-se em gerações que, entretanto, não beneficiaram de coisas que podiam ter beneficiado. Pronto, e, portanto, para mim o tema, de facto, não é um tema legal, não é um tema de mais leis, é um tema até de menos leis, é de acreditar e confiar mais nas escolas, ajudando-as a fazer isto bem. Bem, existem escolas de ciência política, não é? A pessoa pode, se quiser, ser formada em ciência política. Eu vou dar a resposta que o PCP daria. E da praxis. Eu vou dar a resposta que o PCP daria, que é qualquer cidadão, seja sapateiro ou seja doutorado em astrofísica, tem a mesma legitimidade para dar voz aos eleitores. Pronto, e é esse o seu papel. E o resto aprende-se ali, não é? Ou seja, se tu puseres uma camada de tem que ter esta formação para estar apto a exercer um papel, tu limitas
o acesso de pessoas que podem representar outras por essa razão. Agora, dito isto, que é a resposta do PCP, e que eu em parte subscrevo, também acho que é verdade que dentro do Parlamento tu não deverias ter que ser obrigado a aprender à medida que... a construir o avião à medida que o fazes, porque às vezes também aprendes com tiques, não é? Agora, é suposto os grupos parlamentares nos quais tu te integras fazerem esse trabalho contigo de formação política e te ensinarem o que é que lá andas a fazer. A gíria, o tratamento. Uns fazem, outros não. Okay. Sabes porquê? E vou-te explicar agora aqui uma inconfidência parlamentar. Porque, bem, no meu caso, por exemplo, eu não agora... digo a ninguém, eu não digo a ninguém. Exato, eu também estou a dizer isto, só cá estamos nós os dois, é por isso que eu estou tão à vontade. Não, é porque dentro dos grupos parlamentares, sobretudo dos maiores, como imaginas no meu, em que somos 5, isto é mais fácil, mas nos grupos parlamentares maiores há muitas fações e às vezes também há um certo interesse em lixar o próximo, que não é da minha fação. E, portanto, não há um alinhamento de objetivos tal que leve a que toda a gente brilhe. Pronto, isso é talvez um defeito da vida partidária, não da vida política. Seria, olha, tinhas que ter conteúdos como português e matemática, hardcore, linha ideológica, não é? Estudar os grandes pensadores, para não dizer banalidades nem estupidezes, que muitas vezes nós dizemos, não é? Com a mania que acabámos de inventar a roda, quando há séculos já houve filósofos e pensadores que já deram voltas ao que tu disseste e que já vão um bocadinho mais à frente até e que tu ainda estás a achar que descobriste. Portanto, filosofia política, pura e dura, retórica, saberes falar, saberes expor o teu ponto de vista, com elegância, para não fazeres figuras tristes e não dares pontapés na língua portuguesa. E porque eu acho que uma das coisas que antigamente tu queres também, como eu, um bocadinho mais velho, já somos da geração um bocadinho mais velha. Eu acho que uma das coisas... Não sei o que estás a falar. Pronto, eu sei. Uma das coisas que nos atraía muito na vida política eram os grandes debates parlamentares, não é? O saber, isto, o domínio até no sarcasmo, o domínio da língua portuguesa, saberes não só pôr claramente as tuas ideias, mas como os expores de uma forma esteticamente bem conseguida, não é? Trabalhares depurares aquilo que tu queres dizer. E mesmo quando queres ofenderes com elegância, porque também há maneiras e há maneiras, não é? Pronto. Portanto, retórica, sem dúvida nenhuma, e não sei se é mindfulness, mas alguma coisa que te faça respirar fundo antes de começares a disparatar, percebes? Acho que há aqui estas 3 dimensões seguramente tinham que fazer parte da vida política, do saber estar na política. É um problema muito, muito, muito real, porque as estatísticas são assustadoras. O número de alunos que se dirigem às vertentes nos vários cursos, às vertentes de educação, estão baixíssimos, baixíssimos. É um dos problemas que nós vamos ter a sério nos próximos anos no sistema educativo. Estima-se que a 10 anos haja um grande número de aposentações, por idade, não é? E não tens capacidade de repor. E hoje em dia já tens falta em áreas como, por exemplo, o português, que é uma coisa extraordinária. Portanto, nós às vezes temos este discurso na praça pública, como tu dizias há bocado, mal informado, a dizer, professores, o que não falta, são imensos. Mas isto não é uma coisa, isto não é verdade e não é verdade, sobretudo daqui a uns anos. Pronto. E eu acho que é um problema para o qual eu não tenho nós temos vindo a discutir isso na Assembleia da República. Eu não tenho uma resposta muito clara para isso, porque normalmente a minha resposta é diferente da de outros partidos mais à esquerda. É de facto uma profissão muito pouco valorizada, muito maltratada na praça pública, não é? Se tu falares na rua, são sempre os encostados, os que lá estão e trabalham pouco, têm 3 meses de férias e tudo mais, não é? Pronto. Isso também não é nada verdade, nada disso é verdade há muitos anos, se é que alguma vez foi, mas desde há muitos anos esta parte não é realmente verdade. Eu acho que tem que lá ir, temos que olhar para outros países que passaram por isto há uns anos atrás e souberam dar esta volta, não é? E há algumas coisas que se podem fazer. Acho que tens que subir a fasquia de exigência, não há razão
para teres uma exigência para os médicos que não tenhas, não tens que ter igual, porque para os médicos também é um exagero, mas que não tenhas equivalente para professores. Não podes ter professor, não podes ter alunos, como tu dizes, que acabam por ir para a via de ensino porque têm média de 10 e não há mais curso nenhum, e é por isso que acabam por ir para a via de ensino. Portanto, tens que puxar, tens que garantir que há uma média mínima para quem quer ser professor. Tens que remunerar decentemente os professores, não há como. Não é? Pronto. E com uma escada de progressão decente, e por isso eu sou muito defensora já há muito tempo e muito penalizada na legislatura passada por isso, por defender uma profunda revisão da carreira docente. E acho que tens que fazer acho que tens que passar a permitir aos professores esta margem de liberdade que eles não têm hoje em dia de desenhar tal autonomia. projetos educativos, sim. Porque senão, de facto, é muito pouco atrativo. Se eu sou contratada para ganhar mal, para ir para sítios difíceis, longe de casa, e ainda por cima ter que fazer só e estritamente o que me mandam, quem é que quer ir? Quem é que as gerações mais novas, que tu também conheces bem, que já nascem neste outro contexto, muito mais aberto e muito mais na linha de eu só vou fazer uma coisa que me apeteça, senão não vou, não é? A não ser aqueles que não têm outra escolha. Não é? Tens que fazer esta mudança. E esta é uma mudança política que vai bater novamente na questão dos sindicatos, que é difícil. Mas eu acho que tem que acontecer. Não é? Tem mesmo que acontecer. Bem, eu acho que não se deve ensinar aquilo que desde logo vai contra a Constituição, não é? E contra a nossa estrutura de valores em Portugal. Não deves ensinar o racismo, por exemplo. Não deves ensinar a batota. Não deves ensinar que vale tudo. Não deves ensinar que o teu sucesso está acima de todo o sucesso de todos os outros e que, portanto, para tu chegares lá tens que pisar todos os outros. Portanto, isto são coisas que não se devem ensinar. Em termos de matérias curriculares, acho que há muito poucos limites. Se tu me disseres assim, mas então pode-se ensinar o Mein Kampf, não vejo razão porque não se possa, desde com a postura crítica que ela deve merecer e contextualizada. Percebes? Desse ponto de vista, porque eu acho perigosíssimo, se nós balizarmos o currículo é perigosíssimo entrar nesse caminho, percebes? Porque então, consoante o ponto onde tu vens, começamos a esquartejar tudo o que é o conhecimento que existe no mundo. Portanto, eu acho que tu não podes pôr baias ao saber, estritamente dito, mas podes e deves pôr baias àquilo que são os valores que ensinas. Há valores positivos e há valores que são obviamente negativos. E, portanto, eu não posso ensinar esses. E isso tem que estar erradicado, não é? Completamente erradicado. Olha, eu não, aqui na minha bola de cristal, eu não tenho assim grandes previsões, não sei dizer, mas tenho um desejo, não é? Eu gostava que fosse uma brisa transformadora, assim, mas também não fosse assim uma brisa quentinha que depois já estavam aqui, pronto, já sabemos usar o Zoom e portanto já estamos contentes com isso porque é suficiente. Eu acho mesmo que há aqui uma oportunidade com esta disrupção, que pode mesmo mudar a tal estrutura de sala de aula e que tens ali aquele bonequinho, era isto que eu conseguia apontar, tens ali aquele menino ali a apontar para o quadro que está ali naquele livro, pronto, que mude isto, que mude esta lógica de funcionar e que de alguma forma seja perene e que nos leve mais longe, que nos obrigue a uma reflexão, que nos obrigue sobre bem que algumas escolas já estão a fazer e até tem graça porque eu até falei com algumas delas, as escolas que já iam mais à frente neste caminho até geriram melhor esta disrupção do que aquelas para quem isto foi tudo uma novidade. Pronto. Que obrigue os professores a pensar, a fazer uma análise crítica do que é que foi este tempo, o que é que também eles aprenderam com isto, o que é que foram ganhos que tiveram, o que é que são dificuldades que também têm, como é que se chega às franjas que ficam sempre em perda, porque também as há, não é? Pronto. Mas há uma coisa que eu acho que isto pode, há uma linha que eu há muito tempo que me interesso e que acho que esta disrupção pode levar, e que é esta. Noutros países, se calhar nestes 98 isso bem ilustrado,
há uns anos esta parte fala-se muito da necessidade de passar do ensino massificado para um ensino personalizado e da possibilidade de concretização disto que é trazida pelo digital. Também se fala, se quiser chamar-lhe ensino adaptativo, também é uma maneira de o pôr, não é? Pronto. E é muito engraçado porque há uns anos atrás eu li um livro muito engraçado que se chama The End of Average, o fim da média, não é? Que é um livro muito, muito giro, que descreve, e que tem a ver com a educação, e que descreve esta ideia que ao longo dos anos nós fomos ganhando que há um aluno médio e que nós estamos sempre a ensinar para o aluno médio na sala de aula, não é? E, portanto, o currículo é feito para o aluno médio, os testes são feitos para o aluno médio e, portanto, em média, nós devemos estar a fazer isto bem, não é? E é engraçado, este autor é um autor americano. Isso é nivelar por baixo, não é? Não, e não é só isso, ele fez uma coisa engraçada, ele foi estudar, eu vou ser rápida nisto, ele dá imensos exemplos, mas um dos exemplos que dá é um neurocientista fez, sabes aquela coisa de pôr os elétrodos no cérebro e ver, consoante as imagens que são postas, que partes do cérebro é que são estimuladas? Então ele fez esse exercício com uma série grande, nos Estados Unidos, claro, não é? Com uma série grande de pessoas e com base nisso desenhou aquilo que seria um cérebro médio de uma pessoa e como é que, então do lado, as emoções estão mais em média num determinado sítio, a intelectualidade, está mais, o racional está mais em média no outro sítio. E depois, um cientista inquieto, um bom cientista inquieto, foi ver como é que o perfil de cada um das pessoas que tinham feito este exercício se encaixava com o médio. E tu acreditas que nenhum correspondia ao médio? O médio não era nada. Não é nada. Não era nada, inexistente. Das 100 pessoas em quem ele pôs elétrodos e que estimulou diferentes cérebros, para as quais compôs a média, nenhuma delas se sobrepunha com o médio. Não existe um médio. E isso leva a esta ideia de que tu não podes ensinar para um aluno médio porque não existe um aluno médio. E o digital, isto para tentar descer agora à terra, para o ponto que eu quero fazer, a utilização correta da ferramenta digital pode permitir que cada aluno vá até onde mais que pode ir, de acordo também com os seus interesses. Portanto, garantes que há um mínimo denominador comum para todos, mas depois há uns que gostam mais de história, é deixá-los ir para onde eles quiserem ir mais. Há outros que se interessam mais pelas artes, pelo ensino da música, é deixá-los ir pela aí. Há outros que são mais matemáticos, então deixá-los ir, percebes? E o uso do computador e das ferramentas e dos recursos digitais pode permitir-lhes fazer esse caminho e, nesse sentido, o professor é um orientador desse percurso mais do que uma pessoa que lhes diz qual é exatamente o percurso, percebes? E por isso eu espero que sim, e ficar por aqui. Olha, é uma chatice, eu vou-te explicar porquê, mas isto é uma coisa muito pessoal, porque eu sou um péssimo exemplo, nós, em Casa de Ferreiros, Espeto de Pau, não é? Aquilo que eu te disse há bocado sobre o educar e o ensinar serem coisas diferentes, eu cá não pratico muito isso, eu sou super exigente com os meus filhos e, portanto, olha, e agora foi uma experiência traumática porque com as aulas por Zoom, eu estava basicamente dentro da sala de aula dos meus filhos e digo é um horror, porque a tentação de me querer intrometer num espaço que não é o meu e que eu não tenho como mãe que me intrometer foi enorme e às vezes não conseguida, não é? E portanto, imensas vezes, então ali com um dos meus filhos tinha a mania de lhe dizer, ouve lá, não, tens que te esforçar mais, não podes falar assim com o professor, tens que estar mais atento e portanto, de facto, ainda bem que os pais não estão dentro da sala de aula, não é uma boa ideia, não é mesmo. Mas olha, mais um ponto positivo desta situação. Sim. Só em meu abono, já que disse mal ainda também deixa de dizer bem. Por outro lado, no que diz respeito à educação não formal, o facto de estar no Parlamento tem gerado, com os meus filhos também são um bocadinho mais velhos, não é? São dos 15 anos para cima, tem permitido conversas muito giras sobre o mundo, sobre como é que as coisas funcionam, sobre o papel cívico que eles têm, sobre o pensamento crítico. Às vezes, tu também sabes, nestas idades ali da juventude, as pessoas tendem a cristalizar num determinado ponto de vista e, portanto, ajudar-lhes a ver o outro lado. Às vezes o outro lado nem sequer é o meu, não é? Mas
mas um bocadinho a abrir-lhes horizontes também é uma coisa interessante de fazer, o exercício de os obrigar a perguntar, mas porquê? Não tomes por bom só porque os teus amigos pensam todos dessa maneira, não é? Vai um bocadinho mais a fundo, pergunta-te porquê. Pronto. Tem sido também um exercício giro. Sim, o Aristóteles, cá está, olha, era aquilo que eu te dizia, há muita coisa que já foi inventada há muito tempo e muito bem dita, e até muito melhor dita do que hoje em dia às vezes nós somos capazes de formular. E é completamente verdade o que está aí dito, mas leva-nos para esta questão que falávamos ao princípio, que é há uma parte dessa formação integral da pessoa, ao contrário, quando um aluno vai para a escola, quando um miúdo vai para a escola, não leva só a cabeça, não é? Leva a cabeça e leva todo o resto de si. Portanto, eu não posso achar que eu, professor, eu, pessoa adulta que estou na escola, serei ingênua e estarei a ser menos do que aquilo que devo se achar que só tenho que me ocupar do que está da cabeça para cima. Porque não é verdade. Porque eu apanho a integralidade de cada miúdo que chega à escola. E, portanto, tudo aquilo que é a vivência em contexto escolar, os jogos, a maneira como eles se sentam nos refeitórios, a maneira como eu permito que eles intervenham em sala de aula, como me tratem a mim, professor adulto, ou como tratem o colega do lado, nos recreios e dentro da sala de aula, tudo isso é uma ocasião de educação, não é? Se eu deixo que eles chamem nomes, que se atirem à pancada, que usem o telemóvel para shame o colega do lado, isso tudo são, se eu não intervier enquanto adulto, estou a permitir que se assimile uma educação, por muito bom professor que eu seja e por muito bons alunos tenham todos 20, se isso também não acontecer, a escola não está a cumprir a sua missão, exatamente por isto, porque eu não estou a apanhar, eu não estou a receber só cabeças, estou a receber corpos inteiros. Agora, novamente, também acho que eu não posso dizer, eu mãe, não me posso demitir do meu papel de educadora e dizer, entrego aqui a minha criança às 8 da manhã, venho buscá-la às 7 ou às 8 da noite, e portanto vocês façam lá um bom trabalho, porque eu estou super cansada à noite e não estou para isto, não é? Pronto. Portanto, convém que cada um faça o melhor que pode, mas não se demita do seu papel. E eu acho que às vezes a escola, os pais, novamente estou a generalizar, o que é tramado, não é? Mas às vezes os pais têm esta relação um bocado mercantilizada com a escola, isto nem parece uma pessoa de direita a falar, não é? Um bocado mercantilizada. É verdade, paguei, exijo. Eu não é? paguei e, portanto, o meu filhinho que me apareça ao final do dia a falar, não só a saber o mais possível de inglês, matemática, português, ciências, física, mas também um cidadão decente. E vamos lá, que isso também nos toca a nós fazer. Portanto sim, mas cabe-nos a todos e não nos podemos demitir, nem podemos apontar os dedos uns aos outros reciprocamente, porque então é um bocadinho como aos cowboys, não é? Ver quem saca primeiro e matamos uns aos outros e não estamos a prestar um bom serviço a ninguém e muito menos ao bem comum. Ana Rita, olha, incrível, obrigado. Foi uma conversa extraordinária. Eu queria fazer só uma pequena conclusão e agarrando aqui nesta frase do Aristóteles, alguns pensamentos que eu queria deixar. De facto, as pessoas e organizações que trabalham com a educação e com as quais a Junior Achievement de Portugal se tem vindo a cruzar ao longo dos últimos 15 anos, são todas elas muito diferentes, todas têm opiniões fortes, convicções muito profundas sobre o que deve ser feito, como deve ser feito na sua sala de aula, na sua escola, com os seus filhos, no seu país. E isso só demonstra, do meu ponto de vista, uma coisa, que é a educação não é indiferente a ninguém. E mais do que isso, ela é um tema que desperta paixões ao ponto de, como tantas outras, nos fazer perder às vezes a capacidade de sermos objetivos. Eu diria que isso, ao contrário de ser uma coisa negativa, é um fator que nos unifica a todos e que bem canalizado é exatamente a força motriz que pode gerar uma mudança significativa. Esta paixão pelo que fazemos, o amor pelo caminho, o cultivo de uma atitude que não seja apenas centrada em nós próprios, é tudo o que queremos alcançar no fim do dia, com tudo o que fazemos no nosso caminho diário. E queremos acreditar que esta será
a força inspiracional para a grande maioria dos que trabalham e vivem a educação no seu cotidiano. Não sei se é excesso de otimismo, eventualmente. Para que os corações sejam educados a serem mais coração e se multipliquem sempre num sentido ascendente. Termino com uma citação do Agostinho da Silva, que eu adoro, contida numa obra que se chama Sete Cartas a um Filósofo, e que eu vou ler. Entre um homem e outro homem há barreiras que nunca se transpõem. Só sabemos seguramente de uma amizade ou de um amor, o que temos pelos outros. De que os outros nos amem nunca poderemos estar certos. E é por isso talvez que a grande amizade e o grande amor são aqueles que dão sem pedir, que fazem e não esperam ser feitos, que são sempre voz ativa, não passiva. Obrigado, Ana Rita, pelas partilhas, pelo humor. Obrigada eu. Pelo teu amor à educação, mas também por aceitares este papel nada fácil de defenderes tudo isto junto da Câmara dos nossos representantes, com um sacrifício pessoal, com sentido de missão. E com muitas falhas, né? E com muitas falhas, mas pronto, mas a tentar. Se não tivesses falhas, eu começava a desconfiar. Mas dás sem esperar em troca. Tu realmente sentes isso como uma missão, eu pessoalmente conheço-te e portanto sei isso, mas sobretudo decidiste ser voz ativa e em situações muitas vezes incómodas. E portanto eu acho que todos devemos imenso respeito a esse papel que tu ocupas e foi bom ter-te aqui, espero que tenhas gostado. Gostei imenso. E eu queria deixar uma mensagem a todos aí, que é, na próxima talk falaremos com o CEO da J Europe, o Salvatore Nigro, de origem italiana, tem um percurso incrível, vai-nos falar muito sobre a educação na Europa, a nível europeu. Ana Rita, era uma boa talk para tu ouvires, que vai ser interessante. Vou ouvir, sim senhor. Sério, giro. Mas também sobre os desafios de liderar uma ONG multinacional e, claro, também para fazermos em conjunto um anúncio muito importante, que é o anúncio oficial e o lançamento oficial da comunicação para um grande evento que a Junior Achievement de Portugal vai ser host este ano, que é a grande final da competição europeia do programa à empresa. Portanto, cá vos esperamos, isto vai ser no dia 19 de junho, sexta-feira, para a semana não há talk, para a semana é a semana de feriados e férias, portanto decidimos não fazer talk para a semana. Daqui a 2 semanas teremos cá o Salvatore. Bom fim de semana a todos. Ana Rita, fica aqui mais um bocadinho, deixamos as pessoas sair e fechamos aqui a nossa conversa. Muito obrigada a todos. Obrigado a todos. Bom fim de semana.